Bom, oficialmente, então, boa tarde, boa noite a todos. Agradecer a presença de todos os presentes aí, os acadêmicos que encontraram um tempo para essa palestra tão valiosa. Final de semestre, uma correria, né, tremenda, a gente buscando resolver os problemas da academia, mas ao mesmo tempo participando, interagindo, né, para a gente conhecer novos pesquisadores, se sentir motivado, né, e poder participar, assim, da pesquisa de forma indireta. Eu vou passar a palavra, então, saudar aí o Glauber de Freitas Lima, né? Exato. Saudar aí você, muito obrigado, tá, por sua presença, por ter aceitado, falando com a gente aí direto da França, e vou passar a palavra a você, fique à vontade, tá bom? E você mesmo se apresenta melhor e mostra pra gente aí o que você tem de bom para nós hoje, tá? Um abraço. Obrigado, professor. Então, aqui eu vou começar a compartilhar a tela. Vocês conseguem... Qual tipo de tela vocês estão vendo aí inicialmente? Só para eu ter certeza. Bom, para mim aqui agora eu estou vendo a sua tela, aquela que aparecem as anotações, Ah, etc. sim. Sim, essa seria a sua tela, Vamos ver se eu consigo... Então, aqui... Peraí. Eu não sei fazer... Preciso aí a ajuda dos universitários. Bom, eu acho que aí a hora que você clicar em apresentar, Uhum. pode apresentar uma janela. Você já colocou em modo apresentação o seu PowerPoint, né? Tá em modo apresentação, exato. Uma janela, no Certo. caso, né? Certo. Aí você vai lá e clica em apresentar uma janela. Ah, consegui. Acho que eu consegui lá. Vamos lá. Deu certo? Muito bom, excelente, é isso aí. Perfeito. Boa Então sorte vamos aí, começar. viu? Bom, Obrigado, vai lá. professor. Tchau, tchau. Então, eu me chamo Glauber, eu estou aqui na França, estou fazendo essa apresentação aqui diretamente para o Brasil. Vou fazer essa apresentação em português. É uma introdução e um estudo comparativo das transferências de energia indutiva e capacitiva. Então, esse aqui é o sumário, eu vou fazer um pequeno comentário sobre a minha formação acadêmica e como ela se confunde com o conhecimento adquirido sobre a transferência de energia sem fio. Vou fazer uma pequena introdução sobre os vários tipos de transferência de energia sem fio e alguns exemplos das aplicações que a gente pode utilizar. Depois a gente vai um pouco para a engenharia elétrica, falando dos princípios básicos da indutiva, da capacitiva e algumas conclusões. Então, é uma apresentação sucinta, rápida, que a ideia é basicamente incentivar o público, no caso o pessoal da UFMS, os estudantes, a fazer parte desse estudo, a estudar a transferência de energia sem fio. Então, um breve comentário, então me permito apresentar um pouco da minha formação acadêmica. Eu entrei em 2010 na UFMS, depois eu fiz PET durante um ano, depois eu fiz uma graduação sanduíche no Canadá, em Lakehead University. Nessa época era bem mais fácil, sabe, ir para o exterior estudar, então foi um período que me incentivou muito a fazer um networking, a aprender inglês, então foi um período bastante importante para a decisão de me tornar um pesquisador. 2015 e 2016 eu retorno, e lá eu entro no BATLAB, entro com o International Future Energy Challenge, que foi um desafio internacional
em 2015, que é feito pelo IEEE, e que foi coordenado, nesse caso, o nosso grupo, pelo professor Ruben. E eu posso garantir que a imersão científica nessa época foi muito maior do que, por exemplo, um Ciências Sem Fronteiras, com essa pesquisa aqui, com essa competição do International Future Energy Challenge, com o IFEC, que foi aí onde eu comecei, por exemplo, a aprender e estudar a transferência de energia indutiva. Em seguida, eu fiz meu mestrado na UFSC, mais precisamente no Laboratório Fotovoltaica UFSC, que foi orientado pelo professor Ivo Barbi, e lá eu aprendi, a minha dissertação foi no tema capacitivo. Então, eu acabei me formando com a transferência de energia por acoplamento capacitivo. Acabei estudando um pouquinho lá. E, hoje em dia, eu estou aqui na França, estou em Grenoble. Aqui eu estou estudando a compatibilidade eletromagnética de conversores multicelulares. Ele foge um pouco da transferência de energia sem fio, não é o mesmo assunto, mas ele não foge tanto assim. Eu utilizo algumas coisas que eu aprendi durante todo esse tempo, por exemplo. Então, uma introdução dos vários tipos de energia sem fio. A transferência de energia sem fio, ela se divide em dois grupos, a acústica e a eletromagnética. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar transferência de energia sem fio, a gente via para todo quanto é canto que a acústica não é tão eficiente. Não era nem um pouco eficiente, na verdade, o que a gente via nos artigos. Alguns meses atrás, eu vi, por exemplo, que um artigo mostrando uma eficiência de quase 100%, uma eficiência de 98%. Isso tudo, então, para mostrar que o avanço tecnológico ele vem muito rápido, né? Então, do IFEC para hoje em dia, eu não posso falar que a acústica é ineficiente, porque muito pelo contrário, ela é bem eficiente. E a eletromagnética. A eletromagnética são as ondas eletromagnéticas que a gente tem, então é o lado da engenharia elétrica que a gente está mais convencionalmente acostumado. E ela vai se subdividir em dois tipos. A radiativa, far field, que é campo distante, e a não radiativa, que é o near field, que é o campo próximo. A diferença dessas duas está justamente no comprimento de onda no comprimento da onda eletromagnética em relação ao condutor que vai estar passando essa onda eletromagnética. Então, para ondas com uma frequência extremamente altas, elevadas, que está aí na ordem dos megahertz, gigahertz, terahertz, no caso óptico, você vai ter um comprimento de onda muito pequeno. A partir do momento que você tem esse comprimento de onda muito pequeno, as chances de irradiar energia é muito maior pelo fenômeno de antena que é estudado. E é, inclusive, interessante notar que é realmente uma relação, né, de comprimento de onda, da onda eletromagnética com o condutor. Porque esse fenômeno de radiação, ele também acontece em transmissões, fenômenos de reflexão, em transmissão de linha, de alta potência, que está lá nos seus 60 Hz. Então, é sempre importante tomar um pouco de cuidado quando a gente fala radiação é só para frequências elevadíssimas, que, na verdade, não é sempre verdade. No caso, então, aqui, a gente tem a ótica laser e a micro-ondas. A ótica laser tem uma frequência muito maior do que a micro-ondas. Geralmente, essas tecnologias não são tão eficientes, assim, estão lá pelos seus 60%. No entanto, elas alcançam distâncias extremamente longas, né? Quilômetros. Ou então, vamos dizer, daqui da Terra até o espaço. Eu vou falar um pouquinho mais à frente também, para contextualizar a transferência de energia sem fio. Então, as não radioativas é um campo próximo, que vai se subdividir, então, em campo elétrico, capacitivo, e o campo magnético indutivo. É importante também frisar que é loosely coupled, significa que é fracamente acoplado. Isso porque um transformador convencional que a gente vê nas linhas também é uma tecnologia magnetic field, campo próximo, eletromagnético. Só que ele não dá toda a mobilidade de uma transferência de energia sem fio propriamente dita que a gente está falando aqui.
Então, é importante frisar que é sempre importante dar nome de loosely coupled, porque está lá com o seu acoplamento bem fraco. E isso é importante para a tecnologia. Enfim, eu vou falar agora algumas aplicações. Aqui eu apresento algumas aplicações biomédicas, então, como, por exemplo, o carregador de marca-passo, ele vai, por exemplo, reduzir os riscos de implantes invasivos quando a gente precisa de recarregar. Então, tem toda uma gama de equipamentos biomédicos que podem servir para poder carregar. Aqui eu tenho um exemplo de uma estimulação elétrica, utilizando tecnologia indutiva, para poder ativar a percepção da retina. Aqui tem um exemplo utilizando o acústico para poder carregar, utilizando através da pele, para poder carregar um equipamento biomédico dentro do corpo humano. Ou então, uma tecnologia capacitiva. Então, só de biomédico, as aplicações são infinitas, né? Eu acho que deve ser massa pra caramba estudar todos esses fenômenos biomédicos utilizando a transferência de energia sem fio. Depois, aqui eu mostro um exemplo de uma mesa que carrega um notebook, um laptop, uma caixa de som, um mouse, teclado, e são equipamentos que utilizam uma única fonte para vários devices, equipamentos. Então, tudo isso tudo muito limpo, sem fio, bem tranquilo, né? Aqui tem um exemplo nos laboratórios da Disney, eles fizeram aqui uma espécie de um cano que passa um campo elétrico, uma corrente elétrica que varia assim, verticalmente, e radialmente existe um campo magnético que vai servir para poder carregar os outros equipamentos sem você ter que ficar se preocupando com a distância. E tudo isso eles testaram, provaram que funciona bem. Aqui tem o exemplo da Murata, que eles utilizam o efeito capacitivo para poder fazer o mesmo que esse exemplo aqui que eu mostrei com o indutivo. E aqui são o que a gente utiliza hoje em dia, né? Inclusive, eu também comecei a utilizar porque, na verdade, o meu conector ele não está funcionando muito bem, e eu comecei a utilizar, então, a transferência de energias sem fio, indutiva. Então, mostra que, na verdade, é muito mais seguro e eu acho que vai durar muito mais tempo do que o conector que eu tinha antes. Em seguida, a gente tem aqui alguns exemplos para indústria robótica. Então, imagina, se para mim eu tive um problema carregando o celular, imagina para a indústria, né, onde você precisa total mobilidade, você vai estar movendo braços. Então, você precisa que o contato ele seja realmente o mínimo possível numa indústria. Então, lá em 1980, a Daifuku já fez um exemplo de um chão de fábrica bem limpo, né, que eles chamam de clean, que não tem fios, que é muito para manter isso daí é muito mais fácil, custa muito menos, inclusive. Então, aqui tem um exemplo de um braço robótico mecânico que utiliza a transferência de energia sem fio para poder fazer todos inclusive os comandos, né, os sinais de comando e a energia necessária. Tem aqui também um exemplo dessa Y-Botics, que são onde é utilizado grandes armazenamentos de delivery. Você utiliza robôs inteligentes que, quando necessitam estacionar, eles vão se carregar. E isso tudo é utilizado hoje em dia, tá, gente? Não é uma coisa de outro mundo, não. Isso tudo está diariamente aí. Tem esse exemplo aqui de uma outra companhia, e tem esse daqui que é um robô que utiliza a tecnologia capacitiva para jogar futebol. Então, a gente tem desde o exemplo de uma coisa extremamente útil ao entretenimento. Continuando com algumas aplicações, tem a aeroespacial aqui, então tem um drone que ele se carrega ao pousar, então é uma tecnologia indutiva. Um outro exemplo que eu acho muito, muito interessante é que esse drone, ele se carrega ainda em voo, viu, gente? Então aqui você tem, no caso, a bobina primária gigante, né, que você finca na terra e faz um círculo, e lá você tem, então, um carregamento
em voo, chamado in-flight charging, por exemplo, que serve para quê? Serve para vigilância, diagnosticar áreas, sem ter que ficar carregando ou trocando a bateria continuamente, né? Então, é uma autonomia praticamente infinita. Tem esse outro drone aqui que utiliza a tecnologia capacitiva, quando ele pousa também. E tem aqui um exemplo da área militar, né? Então, tudo isso mostra que a tecnologia sem fio é essencial. E caso o Brasil queira competir tecnologicamente, vale a pena investir nesse meio. Continuando ainda com a aeroespacial, que eu acho muito interessante, a gente tem aqui, em 1987, já um projeto chamado SHARP, no Canadá. Ele fez funcionar ininterruptamente um avião carregado por micro-ondas, então com a tecnologia micro-ondas. E a ideia seria fazer com que ele funcionasse como uma torre transmissora de rádio ou vídeo, no caso, não lembro. Mas funcionou por um instante, depois o projeto foi abandonado, então não provou-se não ser tão interessante. Mas é o que eu digo, naquela época, pode ser que hoje em dia seja mais interessante, então só as pesquisas podem mostrar isso tudo. Aqui tem um exemplo de um Space Solar Power. Então, são tecnologias que vão fazer o carregamento através da luz, no caso, através da transmissão por laser, e você faz um carregamento através de painéis fotovoltaicos no espaço, onde você tem uma temperatura sempre fixa, luz sempre fixa, e a energia continuamente sendo enviada. Esse projeto aqui são os países asiáticos, principalmente o Japão. Eles já prometeram, de acordo com uma fonte que eu li, que eles querem entregar até 2030 uma potência de 1 gigawatt comercialmente. Eles querem fazer um sistema como esse. Então, vamos ficar de olho aí para ver se é verdade essa fonte que eu li ou se é fake news. Depois, vamos falar agora da aplicação de transporte. O carregamento, ele pode ser dinâmico. No caso aqui, então, tem um exemplo de na Inglaterra, que eles querem fazer uma highway, uma estrada, em que você carrega dinamicamente. Depois do IFEC, eu fiz um estudo dessa parte do carregamento dinâmico, então, mostrado aqui um exemplo da ideia do que a gente queria fazer. No caso, eu fiz com 2 bobinas para simular esse carregamento dinâmico com uma bobina receptora. Eu acho que para os veículos elétricos como carros, talvez não seja tão importante, mas para veículos como ônibus ou metrôs, onde as rotas são fixas e os tempos são bem definidos, no caso, eles fizeram isso na Coreia, eu acho que isso é uma coisa que vem bem a calhar. Ou então, por exemplo, poderia juntar uma coisa desse tipo de carregamento dinâmico com o Maglev Cobra no Rio de Janeiro, acho que também tem tudo a ver, e a criatividade é o limite. Aqui tem um exemplo de um carregamento estático, indutivo, então aqui é um exemplo da White Twist, e aqui é um exemplo que eu fiz no meu mestrado para o veículo Twizy. Então, utilizando tecnologia capacitiva. E aí são essenciais para comodidade e segurança do usuário. Vamos falar agora um pouco de engenharia, de ciência. O princípio de operação. O princípio físico de transferência de energia sem fio é a famosa lei de Faraday, que diz que a variação do campo magnético vai induzir uma tensão que vai estar normal a essa variação de campo magnético. Então, esse é o princípio físico teórico. E, puxa vida, né? A gente tem tantas linhas de campo magnético, como que a gente pode tentar pegar tudo isso e transformar em um equipamento um equipamento elétrico, enfim, na engenharia elétrica, né? É tudo tão complexo. Então, para isso, existem os circuitos elétricos equivalentes que eles vão tentar facilitar todo o entendimento que a gente tem aqui de campo magnético. Eles tentam facilitar, de uma maneira simples, o que a gente vê lá.
Então, a gente tem, por exemplo, as bobinas, são as indutâncias próprias, L1, L2. O acoplamento dessas linhas seria a indutância mútua. As resistências seriam as resistências das bobinas, por exemplo, RL seria a carga, e a tensão senoidal para a frequência que a gente está falando seria a tensão que estaria alimentando essas bobinas. Então, a gente vê que um sistema totalmente complexo como esse, a gente consegue facilitar utilizando também a noção de fator de acoplamento, que tem um valor máximo unitário, que no caso seria para transformadores. Para transferência de energia de acoplamento fraco, a gente tem esse valor aqui mais ou menos pré-definido entre 0,3, 0,2, 0,4. Então, a gente consegue facilitar, né? A gente consegue simplesmente medir as indutâncias próprias e já tem um valor da indutância mútua, lendo alguns artigos, você vê que é 0,3, e foi justamente o que a gente fez mais ou menos durante o IFEC, utilizando, então, toda essa simplicidade da engenharia elétrica, né? Então, essa é a beleza. Porque a gente não tinha simulação, a gente não tinha muito conhecimento de como poder entender todo esse campo magnético, mas a gente fez algumas simulações e estamos aí. E outra equação, com algumas manipulações, a gente consegue chegar a uma equação cuja a potência ela é proporcional à frequência, ao quadrado da corrente, ao quadrado da indutância mútua e a indutância própria do secundário, vezes um fator de qualidade. Esse fator de qualidade está ligado à eficiência dessas bobinas, né? Então, quanto menor essas resistências, maior vai ser esse fator de qualidade. Aqui tem um exemplo, então, dos vários tipos de bobinas que a gente pode ter ao longo de design. Então, uma coisa muito importante para transferência de energia sem fio, no caso indutivo especificamente aqui, são o design das bobinas. Então, esse é um tópico importante para transferência de energia sem fio, que é um design que você pode ser desde rebuscado, utilizando ferrites. Então, a gente vê aqui um tipo de coil pad, que você tem um prolongamento do fator de acoplamento, então ele é maior, e ele também, de acordo com o desalinhamento da bobina, pode se desalinhar assim, horizontalmente, ele consegue ser muito melhor do que, por exemplo, o circular pad, aqui, em verde aqui. Então, o design, ele é bastante importante, mas que... Então, um dos ramos de estudo da transferência de energia sem fio é o entendimento do campo magnético, só que a gente sempre pode facilitar utilizando circuitos elétricos. Então, uma técnica importante para tornar essas bobinas eficientes, que a gente fez durante o IFEC, foram os fiolits. Então, essa galera aqui que eu estou mostrando, ela meteu a mão na massa e trabalhou bem pesado mesmo, porque no início foi difícil, a gente jogou muito fio de cobre fora, até chegar numa qualidade como essa daqui. Foi bastante engenharia, e então a gente começou e deu tudo certo. E aqui tem um exemplo de como a gente montava como a gente foi aperfeiçoando a técnica de fazer esses fiolits. E eu acredito que, inclusive, o professor Ruben ele deveria ter montado uma empresa, sabe, de fiolits, porque, na verdade, não tem. No Brasil, pelo menos até 2017, 18, não, 19 também, não se vende fiolits no Brasil. Tem uma empresa em São Paulo que faz a torção dos fios, mas ela não faz o entrelaçamento, ela não vai entrelaçar. Estou até perdendo. Fazer o laço, né, que precisa fazer. Entrelaçar, no caso. Agora, eu vou falar um pouco de um outro tópico muito importante para a transferência indutiva, que é o compensamento do reativo. Então, a gente sabe que a bobina ela vai fazer um campo magnético, certo? Então, a gente precisa compensar esse reativo. A importância da compensação desse reativo é fazer com que justamente a fonte forneça apenas potência útil, enquanto os elementos armazenadores, eles forneçam a potência reativa localmente. Então, por exemplo, no motor, você também faz essa compensação.
Só que aqui a gente utiliza também o conceito da ressonância. Então, aqui tem um exemplo um exemplo mecânico massa-mola, em que a massa é análogo à indutância, a constante elástica é análogo a 1 sobre a capacitância, e a fricção, no caso, é análogo à resistência. Então, esse fenômeno, ele mostra que os elementos reativos, eles vão trabalhar numa sincronia perfeita para fazer com que toda a quantidade de energia reativa que seja pedida pela bobina seja fornecida por esse capacitor, no caso, que ao invés de ser suprido pela fonte. Então, existem 4 tipos de compensação. Existe a compensação série-série, série-paralelo, paralelo-série e paralelo-paralelo. São essas 4 compensações ditas clássicas, na verdade. Existem infinitas. Você pode fazer a combinação que você quiser desses capacitores ou indutores que você pode colocar. Só que é interessante a gente notar e aprender principalmente, primeiramente também, as clássicas e ver mais ou menos o que cada um vai ter de característica ou de vantagem ou de desvantagem. Então, um segundo ponto importante para o estudo da transferência de energia sem fio é que o conhecimento da topologia de compensação é fundamental para o protótipo final do conversor, de transferência de energia sem fio. Então, no caso aqui, é puramente análise de circuitos elétricos 2. Não tem mais nada do que isso. Então, aqui eu vou falar um exemplo vou fazer um exemplo também de compensação. No caso aqui é a compensação que a gente utilizou no IFEC. Então, já que a gente precisa compensar o reativo, a gente já começa localmente, a gente já começa então pelo secundário. E no secundário, a gente disse lá que ela pode ser série ou que ela pode ser paralelo. E aí, no caso, a gente tem 2 características. Se eu for compensar paralelo, eu vou ter uma característica que vai ser que eu vou refletir para o primário imaginário, componente imaginária. Outra característica é que a eficiência começa a ser muito dependente da indutância mútua. No entanto, se eu faço uma compensação séria no secundário, eu não vou ter essa reflexão do imaginário, que é uma coisa que a gente quer se livrar o quanto antes, e também a eficiência global do sistema não vai depender tanto assim da mútua. Então, por causa disso, a gente escolhe, através desse critério, a compensação séria no secundário. Para o primário, a gente tem 2 características, né? A gente tem o fato de que se eu compenso em paralelo 100%, quando a indutância mútua diminui, a potência reativa vai diminuir e a potência ativa do secundário vai diminuir. Então, a gente diz que esse sistema ele é bem estável, porque imagina que você está com indutância mútua zero, que significa que você não tem a sua bobina receptora. Significa, então, que o seu sistema ele não vai aumentar a potência indefinidamente, ele não vai queimar. Por outro lado, se a gente está com uma compensação séria no primário, quando a indutância mútua diminui, a potência reativa do primário aumenta indefinidamente e a potência ativa do secundário aumenta indefinitivamente. Essas potências elas acabam sendo limitadas pela resistência que tem no circuito. Então, imagina que eu quero, então, um sistema que eu consiga transferir energia, mesmo que eu faça um desalinhamento. Então, um pouco da característica de série, né? Um pouco de instabilidade, vamos dizer assim, e que eu também preciso que esse sistema seja estável, no sentido de que se eu não tenho uma bobina secundária, ele vai estar funcionando, ele não vai estar queimando, né? Então, na verdade, a gente escolheu as duas para fazer essa compensação. A gente faz um estudo, então, da quantidade de porcentagem que a gente vai utilizar a paralelo, e a EG convém aqui de utilizar a topologia LSPS, porque a gente está fazendo mais sim a uma ponte H. E aqui é um exemplo, então, das impedâncias vistas pela fonte.
Então, aqui um exemplo, a gente pega, então, a série que eu disse que é muito instável, né? Imagine que você tem um desalinhamento de 60 centímetros. Se você tem uma fonte senoidal que vai estar alimentando uma impedância baixa, você vai ter, então, uma alta corrente circulando nesse sistema. Você tem, então, aqui, por exemplo, uma PS, que é dita estável. Se você tem um desalinhamento alto, você tem uma alta impedância e, por consequência, uma baixa corrente circulando no sistema. E a LSPS, você consegue perceber que ela se mantém quase fixa, unitário, né? Então, você não tem esse problema da impedância estar mudando, ou seja, da corrente no primário e nem no secundário. Então, a gente chegou à conclusão de que essa era uma topologia bem não vou dizer que é a melhor, porque eu não fiz esse estudo, mas era bem conveniente para a gente na época do IFEC. Aqui, então, tem um sistema, um exemplo, então, do IFEC que a gente fez. Então, ele vai estar conectado ao grid. Em seguida, vai ter um conversor AC/DC para poder transformar em DC-DC esse conversor. Passa também por um boost, para poder dar um ganho. Em seguida, ele passa por um inversor. Esse inversor vai dar uma frequência de 30 kHz, que foi o que a gente utilizou mais ou menos no IFEC. Vai passar pelas bobinas, e, claro, pelo sistema compensador de capacitâncias. Não são esses, na verdade, não lembro. Eu acho que estava próximo das bobinas, as capacitâncias. Talvez o professor pode lembrar isso daí. Em seguida, ele passa por um retificador. No caso, a gente utilizou um retificador síncrono para poder transformar em uma tensão contínua, que é para poder alimentar uma bateria de um veículo elétrico. Então, aqui mostra uma bobina que a gente utilizou, aqui mostra o pessoal fazendo os testes com um protótipo. É engraçado lembrar e olhar essas fotos, porque a gente estava muito competitivo, a gente era o grupo mais competitivo que tinha lá, e isso transparecia, né? Isso a gente passava também para as pessoas, então aqui você pode ver a cara dos chineses ali, todos também apreensivos, uns felizes, outros tristes, e foi bastante interessante isso daí. Então aqui tem, só falando um pouco do IFEC, né? Que na verdade a gente conseguiu um prêmio, que eu tenho muito orgulho desse prêmio, porque é o Best Educational Impact Award. Isso significa que rendeu, para a gente depois, rendeu muitos artigos, foi a partir daí também que despontou meu interesse pela pesquisa, que foi que onde teve as linhas de pesquisas de transferência de energia sem fio no BATLAB. Então, existia um certo pioneirismo da UFMS na transferência de energia sem fio, que, ao meu ver, no Brasil foi fundamental, sabe? Eu acho que esse prêmio, então, ele não é só simbólico também, mas ele é quase narrativo de um protagonismo que a UFMS teve com a transferência de energia sem fio no Brasil. Então, aqui a gente tem um exemplo também dos países que estavam participando. Então, teve China, teve Coreia, teve Taiwan, teve Alemanha, Estados Unidos, alguns outros. Teve país que não fez funcionar. Então, a Coreia, por exemplo, não conseguiu fazer funcionar. A Alemanha não conseguiu fazer funcionar. A gente foi muito bem... A gente sempre conseguiu fazer todos os requisitos do programa, né? Então, a gente não teve nenhum problema com relação aos requisitos pedidos. Só que, claro, teve, por exemplo, alguém de Taiwan, que com certeza já tem pesquisas há muito tempo, então já tinham know-how, fizeram uma eficiência muito maior, fizeram um corretor de fator de potência melhor. Então, claro que chega um limite que não tem como competir, que seria o limite tecnológico disponível e limite de facilidade que a gente tem disponível no Brasil, no caso. Vamos falar agora sobre a transferência de energia capacitiva, que foi o que eu fiz durante o mestrado. Então, como sempre, eu começo pelo princípio de operação. Acho que é importante a gente sempre frisar o princípio de operação para não parecer tão complexo. Na verdade, o princípio de operação quando você, por exemplo, tem uma fricção da caneta e você, por exemplo, coloca um papelzinho
e você consegue ver que tem uma força elétrica, na verdade é isso, é uma indução elétrica que está acontecendo na caneta. Então, esse fenômeno básico é o que acontece com a indução, é o que acontece com os capacitores também. Então, aqui tem um equivalente de um capacitor, em que você, quando você faz um contato, no caso a gente chama aqui de ground, você vai estar, então, armazenando a energia nesse capacitor. Só que a gente vê que ele não é sem fio, porque eu preciso de um contato, né? No caso, se a gente coloca dois capacitores em série, a gente, então, não precisa desse contato físico. A gente tem, na verdade, então, dois capacitores que vão fazer todo o trabalho de não ter necessidade de ter um contato físico. Então, aqui, a gente tem um armazenamento de dois capacitores 100% sem contato. É um exemplo elétrico do que está sendo dito aqui nessa figura. Só que, como eu disse, aqui, nesse segundo, é o armazenamento. Ele não é a transferência de energia sem fio. Para fazer transferência de energia sem fio, eu tenho que fazer com que haja corrente, né? No caso, então, a gente precisa de um elemento comutador. Então, essa daqui é um elemento fundamental da transferência de energia sem fio capacitivo, e como a gente viu antes também, é um elemento fundamental para a transferência de energia indutiva. E aqui a gente chega a uma equação simples também, que a gente vê a dependência da frequência, a dependência da tensão ao quadrado e da capacitância. Então, a gente consegue perceber também que como essas capacitâncias vão estar em séries, ou seja, a capacitância equivalente vai estar pelo menos metade da capacitância inicial, a gente vai precisar vencer essa impedância de capacitância baixa com uma tensão elevada, e a gente vê que ela depende do quadrado da tensão, então é importante para transferência de energia sem fio capacitiva ter altas tensões e ter altas frequências também. Então, para processar toda essa energia, na verdade, a gente coloca os elementos armazenadores e elementos comutadores. Assim como a gente viu anteriormente, existem várias topologias, infinitas, na verdade, são as combinações que você desejar de uma maneira que seja conveniente para o que você está estudando. Então, o estudo da compensação também é importante, e vale lembrar que existem várias maneiras que você tem que fazer isso de uma maneira com critério. Então, eu vou falar agora um pouco uma comparação entre a capacitiva e a indutiva. Uma das grandes vantagens da capacitiva é que você pode fazer a transferência através de um metal, uma barreira metálica. Então, aqui não tem problema nenhum de carregar, aqui tem um exemplo de uma lâmpada acesa, não tem problema nenhum de carregar quando eu tenho metal. Isso porque, se a gente for tentar entender um pouco, quando a gente coloca dois capacitores em séries, o que vai acontecer se eles têm o mesmo tamanho? Eles vão ter a mesma capacitância e não vai ter problema nenhum. Então, o que a gente tem aqui é uma capacitância em série com outra capacitância, ou seja, sem problema físico nem elétrico nenhum. Enquanto na indutiva, você vai ter correntes de Foucault circulando, isso vai fazer com que a potência vista seja menor, porque vai estar sendo consumido aqui, e também um aquecimento totalmente indesejado no seu sistema. Né? Outra qualidade do capacitivo é o custo e a simplicidade das antenas transmissoras e receptoras, das estruturas. No caso do capacitivo, a gente pode utilizar simples formatos de cobre ou então de alumínio, enquanto na indutiva a gente precisa de um projeto rebuscado, né? Como eu disse, tem o fio leads, e no caso, para a gente precisou de muitas pessoas para poder estar fazendo, e então é mais complexo, né? E mais pesado, mais volumoso e custa mais também. Outra característica também, que é uma vantagem do capacitivo, é que eles têm uma tendência de ter um menor EMI. Isso tudo, na verdade, pela própria característica elétrica. Então, a gente tem aqui um capacitor, então o campo elétrico ele diverge de um ponto ao outro, enquanto no campo magnético você vai ter o convergente, então ele vai convergir de um ponto a esse mesmo ponto, significando que a facilidade de você ter uma interferência eletromagnética na vizinhança por um
sistema indutivo é muito maior, né, comparado ao capacitivo. Uma outra coisa interessante também a ser dita é que o sistema capacitivo, ele proporciona, facilita a utilização de frequências altíssimas. Então, aqui tem um exemplo de um gráfico que mostra a potência pela frequência, utilizando aqui, né, em bolinha aqui a gente tem indutores, tecnologia indutiva, e em cruz a gente tem uma tecnologia capacitiva. Então, a gente vê que para potências maiores, a gente sempre resta em frequências menores. Ao longo dos anos, no caso aqui em vermelho, a gente consegue aumentar um pouco essa frequência, né? Então, a gente está aqui, por exemplo, em 2015, a gente tem uma potência de praticamente 100 watts, uma frequência de 10 a quarta kHz. No entanto, também surgiu já alguns estudos aqui em 2018, com um sistema capacitivo, em que você consegue ter uma potência maior, com uma frequência maior. E qual que é por que eu quero aumentar essa frequência, né? Ele é muito bom porque quanto maior a frequência, menor vai ser o volume dos elementos reativos. Dado por equações simples, você percebe que quanto maior a frequência, menor é o volume dos elementos reativos. Então, menos material, menos peso. Então, tem essa importância do uso das frequências elevadas. Um outro exemplo também é que o capacitivo ele vai facilitar o próprio meio intrínseco, pode fornecer o caminho necessário para a corrente. Então, aqui a gente tem um exemplo de veículos elétricos em que ele utiliza placas metálicas, mas também o próprio chassi, como uma capacitância, ele chama de stray capacitance, que vai suprir o caminho de retorno dessa corrente. Uma coisa importante que talvez eu tenha esquecido de falar anteriormente é que por um sistema capacitivo, você sempre precisa de 2 capacitores em série. Esses 2 capacitores, eles podem ser construídos a partir de 4 placas, mas não necessariamente 4 placas. Você pode ter 2 placas e você pode ter também uma capacitância utilizando, como eu disse aqui, o próprio meio do carro. Então, isso aqui é um exemplo que mostra que isso você jamais, por exemplo, poderia ter num sistema indutivo. Você não pode utilizar o próprio meio das coisas. Aqui é um exemplo do carregamento de implantes na pele. Uma coisa importante é que o dielétrico da pele, ele é aumentado muito mais vezes em relação ao ar. Então, o fato de você, no caso, fazer um implante capacitivo, você vai estar aumentando essa capacitância, porque você vai estar aumentando o dielétrico. Então, isso é muito vantajoso para o capacitivo. Outra coisa importante também, aqui é um exemplo onde você utiliza uma máquina que está sendo carregada a partir de acoplamento capacitivo. Isso tudo aqui, por exemplo, pode ser uma alternativa às máquinas de ímã permanente, por exemplo. Bom, aqui tem mais um comparativo entre a eficiência e o gap, no caso, o distanciamento entre as placas. Então, aqui, novamente, reprisando, tem a bolinha indutivo, cruz capacitivo. A gente percebe que o capacitivo ele tem uma qualidade, né, de ter um gap muito, muito menor do que o indutivo. Isso tudo, mais ou menos, com uma eficiência, no caso aqui, as cores, com uma eficiência, podendo ser uma eficiência boa ou mediana, né, no caso, quase 100%, ou então 80%. Enquanto a gente tem uma gama muito maior no indutivo. Só que já tem estudos a partir de 2016, 2018, que eu consigo aumentar esse gap utilizando, por exemplo, frequências muito maiores, com eficiências bem próximas às eficiências indutivas. Então, está mostrando um caminho que pode ser vantajoso, inclusive, para carregamento de veículo elétrico do capacitivo.
Uma outra diferença entre o capacitivo e o indutivo é que o indutivo, aqui à direita, formado pela White-Tricity, Pugless, Qualcomm e outros consórcios, ele é um mercado bilionário hoje em dia. Enquanto no capacitivo, quando eu fiz esse estudo durante o mestrado, eu vi duas companhias, Solas e Murata, que utilizaram o sistema capacitivo, mas que a Murata mesmo, eu tentei achar algum produto que eles vendam, não achei. Aqueles exemplos que eu mostrei, então, mostram que era mais para exemplos de mostruários mesmo, só para mostrar durante conferências. E, enquanto a Power Beyond Solar, elas são para equipamentos militares. Eu acredito que sejam militares ou na Inglaterra ou nos Estados Unidos, não lembro. Alguns fatores que podem afetar a capacitância. Então, o primeiro é a deformação. Claro que a deformação é um fator importante, né, porque você vai ter uma capacitância que vai estar sendo diferente ao longo do caminho. Outra parte importante é a separação, ou seja, assim como a indutiva. Um outro fator importante é o tal do cross-coupling interface. Na verdade, quando as capacitâncias desejadas, como eu disse, são essas capacitâncias séries. Só que você vai ter capacitâncias cruzadas, né? Essas outras capacitâncias podem interferir no sistema, podem fazer com que seu sistema não seja tão eficiente. Eu vou falar um pouquinho mais depois dessa cross-coupling interface. O dielétrico, como eu já falei, e a frequência. Então, os materiais vão ter um dielétrico que vai depender da frequência. Aqui é um exemplo de uma das placas que eu utilizei de cobre no meu mestrado. Então, a gente vê aqui que tem uma ressonância e que a frequência pode ser um fator limitante também para certos materiais. Então, como eu disse, existem aquelas cross-coupling capacitance, né? Isso tudo é bastante complexo também, do ponto de vista de circuito elétrico. Você vê um exemplo desse e você já fica, opa, é meio complicado tudo isso. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um equivalente a esse circuito que seja dual ao equivalente magnético. Dual no sentido de que lá eu tinha fontes de tensão, aqui eu vou ter fontes de corrente, e uma capacitância em paralelo, em vez de ter um indutor em série. Então, eles fizeram um excelente trabalho. Quando eu vi isso, eu achei magnífico, porque eles fizeram com que um sistema totalmente complexo como esse, você consiga se transformar num sistema dual, ou seja, para quem está estudando a parte indutiva, você consegue migrar para a parte capacitiva bem mais fácil, e existem muito mais facilidade de utilizar, por exemplo, esse sistema elétrico. Existem outros também, que é o modelo Pi, ou então esse modelo TVNAN aqui. E tudo isso é para poder estudar todos esses fenômenos de capacitância que vai estar tendo as placas. Vamos falar agora de alguns conversores que são aplicados na capacitiva. Na verdade, todo conversor em que tem um capacitor em série, você pode adicionar algum outro capacitor no retorno dessa corrente, e com isso, desde que o seu conversor, na verdade, ou ele melhora o funcionamento, ou ele não tenha muita variação do funcionamento colocando essa capacitância. Então, existem infinitas topologias, como eu disse, e você pode também estar estudando a impedance switch matching, ou seja, você pode, ao invés de ter somente elementos reativos aqui, você pode ter elementos comutadores que vai estar mudando a impedância de maneira que você sempre tem um sistema eficiente e ressonando na frequência que o conversor precisa. Então, aqui é um exemplo de uma estrutura de um série ressonante. Tem os amplificadores, power amplifiers, classe E, classe D, então você coloca um capacitor de retorno. E tem os conversores PWMs, que, então, por exemplo, o conversor Chuck, você modifica ele colocando uma capacitância no retorno, e pronto, virou wireless, vamos
a gente pode dizer isso. CPIC, Zeta e o Buck Boost. Então, eu estudo aqui para mostrar que, para transformar num sistema capacitivo, você precisa simplesmente estudar o que o conversor vai ter de diferente quando você adiciona um capacitor. A primeira coisa é que a sua capacitância equivalente vai estar diminuída. E a segunda coisa é que você precisa estudar como que o sistema, vendo uma baixa capacitância, vai se comportar. Aqui tem uns exemplos da tensão média nos capacitores, mostrando que algumas desses conversores PWMs, a Buck Boost modificado vai ter uma vantagem, porque a tensão média nele vai ser zero. Isso é importante porque nos sistemas capacitivos, a gente acaba tendo bastante... como como eu tinha dito, a gente quer aumentar essa tensão, a gente pode chegar a tensões muito grandes, que pode fazer com que tenha ruptura, por exemplo, com arco elétrico, isso totalmente inviabilizaria a transferência. Então, quanto menor essa tensão, no caso zero aqui é o ganho estático médio, tá? Não estou falando com frequência, que varia, melhor seria. Então, no mestrado, a gente acabou adotando esse conversor Buck Boost modificado. Então, ele tem essas características de driving para chavear simplificado, são step up, step down, ou seja, elevadores e abaixadores, são de quarta ordem. Então, para o meu mestrado, a gente acabou fazendo um protótipo para o Twizy. Aqui, a gente não chegou na potência necessária de fato para carregar a bateria, a gente fez um protótipo menor, mas foi de um Twizy que tem essas características aqui mostradas. E aqui, então, eu mostro do projeto que foi no mestrado. Então, na verdade, um flyback modificado. A gente utiliza o flyback para poder dar o ganho necessário, porque a gente vai estar conectando da rede para estar conectando em uma bateria de 58 volts, mais ou menos. E é necessário, por exemplo, foi necessário também estudar um pouco do gate drive aqui. Então, a gente vê que é para poder chegar a 300 kHz, que foi o conversor a frequência que a gente utilizou. Então, a gente vê que é importante o estudo do conversor como um todo, né? Então, tem gate drive. Por que a gente precisa de gate drive? A gente precisa chavear esses MOSFETs. E, no caso, preciso de 300 kHz. Tem disponível no mercado? Tem, mas é muito caro. Então, o que a gente faz? A gente pega e constrói o próprio gate driver que vai estar no conversor. Aqui, então, é o protótipo feito. Como eu disse, a gente utilizou placas de cobre, dessas que você compra, né, que tem a parte do top e do bottom, e fez a simulação dessas capacitâncias. Né? Então, o projeto, ele ficou barato em si, sabe? Não é um projeto caro, e é um projeto que pode ser estudado e expandido também. Então, didaticamente, é um projeto bem viável, sabe? Aqui é o gate driver que foi feito, e aqui é a eficiência. Então, a gente acabou conseguindo uma eficiência até grande. Se a gente vê uma eficiência de um flyback, ele não é uma eficiência muito grande, então a própria propriedade do flyback fala que é uma eficiência baixa, mas a gente conseguiu obter uma eficiência relativamente boa, desde da conexão da rede elétrica até a carga. E, por fim, algumas conclusões. A transferência de energia sem fio pode ser tão eficiente ou até mais eficiente. Eu poderia ir além, dizer que é mais eficiente, dependendo de alguns casos, do que a transferência convencional. Existem algumas aplicações em que somente você vai conseguir ter um bom benefício utilizando transferência de energia sem fio. Alguns desafios da transferência de energia sem fio vão se dividir em 3 tópicos. Como eu disse, o estudo dos transmissores e receptores, ou seja, o design das bobinas ou o design das placas emissoras e receptoras.
no qual a gente vai, então, estudar o fator de acoplamento que tem dessas placas versus o desalinhamento, porque, claro, numa transferência de energia sem fio, a gente sempre quer ter algum desalinhamento, no mínimo, dependendo, mas alguns centímetros, pelo menos, né? A compensação, a topologia de compensação, no caso, os capacitores, os elementos reativos, para compensar a demanda do reativo, tanto da bobina quanto do capacitivo, através das placas. Então, estudar os fenômenos de frequências, o que o impacto da carga tem no conversor, o ganho estático, tudo isso acaba tendo que estudado na compensação da topologia. E os conversores necessários, né? Então, para fazer o assemble de todo o sistema, você vai precisar de conversores, como eu disse no do IFEC, você precisa de um retificador, você vai precisar de uma ponte H, talvez não uma ponte H, para poder comutar. Depois para carregar uma bateria, você precisa de ter uma tensão contínua, uma corrente contínua, então tudo isso é importante também para o estudo de um conversor de transferência de energia sem fio. E uma das conclusões é que muita pesquisa é requerida para a parte do sistema capacitivo, e se mostra bastante vantajoso, né, com relação ao indutivo. Só que, no entanto, o indutivo, ele é muito mais robusto, né, ele é muito mais consolidado no mercado, então é muito mais vendível e as pesquisas já são muito mais avançadas e tem muito mais recursos da pesquisa para essa área. Bom, então acho que é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, posso responder agora. Glauber, nós temos uma pergunta aqui no chat. Se vocês quiserem fazer perguntas, pessoal, no chat, tá bom? Pode fazer aí. Se quiserem abrir o microfone também, fiquem à vontade, tá? A pergunta vem do Nicolas Glauber, que diz assim: você pretende continuar com a pesquisa sobre wireless power transfer após terminar o que está fazendo na França? Você já viu algum tipo de pesquisa que visa utilizar tanto capacitiva quanto a indutiva juntas? E qual das duas formas de transferência teve mais dificuldade para você aprender, para você assimilar? Por quê? Uau, bastante pergunta, né? Com relação a continuar os estudos da transferência de energia sem fio, é uma coisa que eu pretendo, sim. Na verdade, praticamente se transformou num hobby, né, para mim. Então, eu não vejo nem mais como um trabalho já. Eu realmente gosto de estudar, eu gosto de ler e de ficar atento a essa área da transferência de energia sem fio. É uma área muito, muito gratificante no sentido do conhecimento e está sempre, como eu disse, está sempre mudando. Outras perguntas, que era... A outra pergunta, você já viu algum tipo de pesquisa híbrida, capacitiva e indutiva? O flyback não é? Oi? O flyback que você fez não é uma híbrida? Boa pergunta, professor. Ele poderia... ele é uma híbrida, né? Porque eu tenho... Híbrida. Volta na topologia lá, para a gente dar uma olhada aqui. Isso. Ele é uma híbrida, né? Ele é uma híbrida, sim, no sentido de que a gente tem um acoplamento capacitivo aqui e um acoplamento indutivo aqui, né? Só que, como eu disse, aqui o indutivo, ele é um acoplamento forte. Sim. Então, ele não chega... Ele é um transformador. Isso não significa que eu não poderia, né, ter um acoplamento fraco. No caso, eu teria que ter um estudo disso, né? Considerando, então, um capacitivo e depois um acoplamento fraco aqui. Só que, nesse sentido, eu acho que não teria muita vantagem, né, de fazer um acoplamento fraco aqui. Pode ser que exista, eu não estudei, mas pode ser que exista. Eu acho que não. Existem conversores híbridos, que eu já li. Esses conversores híbridos, eles vão ter uma transferência capacitiva, só que a indutiva, ela não vai estar em série com a capacitiva. Ela vai estar mais ou menos em paralelo. Então, você tem a indutiva, a capacitiva, em paralelo com a indutiva, então você tem as duas fontes, e ele tenta conciliar as duas vantagens
da capacitiva e da indutiva. Tem alguns artigos que mostram que você consegue atingir uma eficiência boa utilizando esse conversor híbrido. Então, sim, é possível e existem vários estudos com relação a isso já. Qual que seria a outra pergunta? Outra pergunta é qual das duas formas de transferência teve mais dificuldade em assimilar? Assimilar. É um pouco... Na verdade, não é tão simples responder, porque quando eu entrei no IFEC, eu estava cru com relação à pesquisa, né? Então, para mim, lá foi realmente um brainstorm. Foi lá onde eu tive que realmente estudar e aprender. Quando eu já estava no mestrado, eu já estava um pouco mais, né, mais esperto, né? Mas olhava de uma maneira um pouco diferente. Então, o indutivo foi mais complexo para mim do que o capacitivo nesse sentido. Muito bem. Alguém tem mais alguma pergunta? Glauber, hoje eu percebo nas iniciativas de pesquisa que os acadêmicos eles tendem a se desanimar muito rápido, porque muitas vezes a pesquisa exige, às vezes, um conceito teórico que eles não dominam. Então, eles acabam desistindo antes mesmo de começar, ou muitas vezes ficam muito dependentes do professor. Eu queria pedir a você que transmitisse como foi mais ou menos a sua experiência nesse sentido. Se você realmente viu um mar de dificuldades pela frente, como que a gente tem que reagir frente a isso, frente a essa dificuldade? Certo. A dificuldade, galera, ela existe, né? Ela vai vir. Eu lembro que quando a gente estava no IFEC, a gente tinha... Eu lembro que lá o professor estava delegando as tarefas para cada um, e tinha alguém que ia ficar com o controle, alguém que ia ficar com a parte dos conversores, alguém que ia ficar com a parte da transferência de energia sem fio, e já estava quase delegado, até porque cada um tinha uma certa facilidade, e tinha a parte das bobinas, no caso ficou o grupo das bobinas, chamado, e que quase ninguém queria, né? E no caso, eu também, eu vou ser honesto, eu também não queria quando foi delegado isso, né? Eu pensei, puxa vida, isso daí vai ser uma bucha do caramba, né? Então, mas eu resolvi, beleza, vamos lá, vamos encarar isso daí, a gente está num grupo, a gente está aqui para poder vencer essa competição. Então, para mim, que eu já peguei um assunto que eu falei, caramba, é um assunto que eu não domino, não tenho noção nenhuma, né? Como eu disse, para mim galera, não tinha conversor wireless naquela época, não tinha esses pads que você carrega o celular. Tinha alguns professores que, inclusive, falavam que não seria possível você fazer isso com uma eficiência, né? Então, foi para mim, inclusive, foi um desafio porque eu não via nem a possibilidade de fazer um conversor. Mas a dica que eu dou para poder passar essa barreira de dificuldade é realmente ir de pouco em pouco, né? E tentar... Uma coisa muito importante, galera, é ler artigo. Eu acho que quando você lê os artigos e você entende... Então, eu lembro que o professor Ruben, ele fazia com que a gente pegasse, lesse os artigos e fosse apresentar esses artigos. Então, você tem que ler o artigo e você tem que entender esse artigo. Se você não entendeu, pega uma referência desse outro artigo. Se você não entendeu essa outra referência, pega e envia um e-mail para o autor desse artigo, não tem problema, sabe, essas coisas. E até que você entenda. E a partir do artigo, a partir desse entendimento que você tem, eu falo artigo, mas pode ser um livro, pode ser pode ser uma aula, pode ser uma nota. A partir desse instrumento de aprendizado, você pode também, uma coisa interessante, que eu posso dar uma dica, ir para a simulação.
Então, a gente sempre também tentava já ir direto para a simulação, porque quando você faz uma simulação, você vê que ela dá certo, você fica muito mais confiante, sabe? Você vê, puxa vida, tá ali, carregando, você está entendendo o sistema, como que está se passando, então tá tudo muito visual. Então, dicas, fazer realmente uma introspecção do que você está lendo, do que você está estudando, pouco a pouco, e depois ir para a simulação, se possível. Certo. Mais alguma pergunta, pessoal? Glauber, eu me lembro também que você, em algum momento do nosso contato, né, que assim, o Glauber ele teve muita proximidade, né, comigo. Nós trabalhamos durante o IFEC, né, depois fizemos TCC juntos, né, e produzimos alguns artigos. E eu me lembro que em um dado momento você tinha dúvidas, né, a respeito da sua carreira e você chegou a falar para mim que você precisava formar para você ir logo trabalhar. Não sei se você lembra dessa conversa que nós tivemos uma vez. Uhum. Eu acho que eu estava até te levando em sua casa nesse dia. Uhum. Eu lembro. E e aí hoje eu vejo que você formou e você não foi para a indústria, você não foi diretamente para o mercado de trabalho. Você vê que o caminho que você galgou valeu a pena? O caminho que você escolheu valeu a pena? Você hoje se sente mais preparado? Eu acho que sim, eu acho que valeu a pena, sabe? Porque eu acho que é sempre bastante desafiador, né? Então eu gosto muito de estar em constante contato com o desafio, com o aprendizado. Então, para quem é mais curioso nesse sentido da parte científica, acho que vale a pena, sim, galgar essa parte científica. Infelizmente, o Brasil ele não está muito preparado para os seus cientistas, digamos assim, né, seus pesquisadores, porque, por exemplo, aqui na França, quando você faz um doutorado, você tem a chance de ainda ir para a empresa, né? Inclusive, pode ser uma opção que eu posso tomar no futuro. Enquanto no Brasil, não tem essa chance, né, de você estar na empresa. Só que uma coisa é certa, se você faz um PhD, um doutorado, você vai para a pesquisa. Isso é 100% certo. Se você vai para a área acadêmica, é uma coisa, se você vai para a área industrial, então você pode montar a sua própria empresa. Eu ainda às vezes penso, sabe, professor, que tem muita coisa que não existe de empresa, eu fico às vezes pensando, poxa vida, se fosse mais fácil fazer uma empresa, ou se eu tivesse um pouco de conhecimento, poderia estar fazendo alguma coisa que poderia ser interessante para fazer algum produto. Então, quem segue essa área de pesquisa, eu acho que sempre vai ter oportunidade, isso é certeza. Não é uma coisa que você vai ficar para trás, não. Você sempre vai ter uma oportunidade de fazer alguma coisa. Talvez você não ganhe como um doutor mereceria, né? Vamos dizer assim, né? Mas o interesse no seu conhecimento em todos os lugares, né? Vai Exato. existir, né? Exato. As portas vão abrir mais, né? Vão ter mais portas abertas. E uma outra coisa que eu queria que você falasse para o pessoal, considerando aí o seu caminho, e a gente vendo assim, eu fico muito contente, Glauber, sabe, de ver assim o seu domínio, né? Quanto você já sabe, né? Além daquilo, né? Que você adquiriu com a gente aqui. E a língua estrangeira, a língua inglesa, qual a importância disso hoje para quem quer continuar, para quem quer estudar? Isso fez diferença para você? 100%, 100%. A língua inglesa é o nível mínimo da conversa de quem é pesquisador.
é 100% importante falar inglês. Não tem outra. Não tem outra. Você vai para uma conferência que pode estar acontecendo na França, vai estar em inglês. Você vai para um lugar na China, vai ter inglês também. E então o inglês é o básico, básico do básico. Não, e eu digo que, claro que eu tive uma certa facilidade, né? Eu consegui, pelos Ciências Sem Fronteiras, eu consegui aprender o inglês lá também, ajudou bastante. Só que hoje em dia, para aprender também não é tão difícil, com tanta modernidade, com tanto Skype, com tanta coisa que tem, faz. Eu acho que é possível aprender sim, e, e 100% importante. Não tem, não tem volta isso. O mínimo que você precisa saber é o inglês, eu digo mais. Já é bom você estar sabendo também uma outra língua, além do português, inglês, vai para uma outra língua também, é importante. Certo, um francês, né? Francês, espanhol. É, sim. Glauber, eu tenho a intenção de criar uma disciplina de transferência wireless. Você Ótimo. recomendaria, você recomendaria que essa disciplina fosse criada na pós-graduação ou na própria graduação? Eu acho que a graduação tem completa chance, já tem tudo que necessita para ter uma disciplina de transferência de energia sem fio. Como eu disse, envolve todos os conhecimentos de circuito elétricos, né? Então, tudo que é muito difícil, você consegue facilitar. E eu acho que é muito importante. Eu acho que se você conseguir criar desde a graduação, excelente. Eu acho que vai ser muito bacana. Talvez você possa, fazer na graduação você faz transferência de energia sem fio 1 e na pós-graduação a 2, alguma coisa do tipo, que é alguma coisa mais complexa, ou então algum resultado prático mais visível, mas eu acho que tem todas as condições de ter na graduação essa parte, e eu acho que é importante, eu acho que vai colocar o FMS muito à frente de outras universidades, com certeza. Certo. Outra coisa, a última pergunta. Eu tenho muito interesse de tentar uma linha de pesquisa na área biomédica, com transferência sem fio. Se fosse para a gente pensar em alguma coisa, que dica você daria? Qual tipo de aplicação seria mais interessante para a gente começar a pensar? Eu iria, por exemplo, para o marca-passo, um exemplo, né? Mas é uma área que eu nunca estudei mesmo, então eu não sei direito, professor. E Mas, você acha que, aí no caso, seria o carregamento da bateria do marca-passo? seria o carregamento da bateria do marca-passo. E aí, por exemplo, poderia juntar também alguém da área de medicina, alguém da área de biologia, e aí, não sei, pegava material de corpo humano, estou indo um pouco além de corpo humano para poder fazer a parte da pele, né? Então, eu acho que é possível, sim, e eu acho que seria muito bacana, inclusive, nossa, muito interessante. Muito interessante mesmo. Legal. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, pessoal, então, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu fiz aqui bastantes perguntas, aproveitei aqui o Glauber. O Glauber, eu gostaria de agradecer você, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo, por sua dedicação aí nessa brilhante apresentação. E a gente vai mantendo contato para novas oportunidades, tá certo? Eu desejo você aí muito, muito sucesso mesmo. Você foi um aluno brilhante e sempre que eu vejo o seu crescimento eu fico muito feliz e desejo realmente que você aí cresça cada vez mais. Obrigado, professor. Eu agradeço o convite. Para mim é sempre. Eu vejo toda vez que eu falo da UFMS, do Batlab, eu tenho um certo orgulho, sabe? Eu tenho uma felicidade enorme de estar em contato com a UFMS. Agradeço o pessoal que está aí, está assistindo. E é isso aí, galera. Se vocês tiverem mais interesse nessa área de pesquisa, vocês podem me perguntar, vocês cola aí com o professor Rubem.
pode me mandar e-mail, estou aí para responder. E obrigado, então, aí pelo convite, professor. Valeu, a gente que agradece, viu? Muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Não sei se o pessoal do PET quer falar mais alguma coisa. Só queria agradecer mesmo o tempo que o Glauber reservou para fazer essa apresentação para a gente. Muito legal o compartilhamento desse conhecimento todo. Que isso. Agradeço. Foi muito legal participar. Então tá bom, gente. Uma boa noite a todos, então, tá? Mais uma vez, obrigado ao Glauber e obrigado a todos que participaram. E um abraço, fiquem antenados aí nas próximas novidades aí do PET. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, tchau, tchau.